muitas vezes do nosso choro, porque o Senhor também trata com dores e choros, né? Às vezes nós precisamos chorar um pouquinho, fazer a vertente fluir, amém? Deus abençoe você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria, um prazer ter você conosco, e que Deus possa te fortalecer poderosamente, e você seja edificado através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois fios. Eu quero compartilhar com você um trecho bastante conhecido, que são palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Eu creio que talvez você saiba até decorar este texto. Mateus 11, 28 e 30. E eu vou me esforçar para você entender essa palavra da forma que o Espírito Santo colocou no meu coração. Muitas vezes nós olhamos para a palavra e não entendemos assim como deveríamos entender. E muitas vezes, por não entendermos a palavra, parece que aquilo se torna algo penoso, pesado. Mas Jesus fala totalmente ao contrário isso, né? Quando muitas vezes a concepção que se tem em viver Cristo como algo difícil, né? Como é difícil viver Jesus, né? Aí as pessoas olham para o conceito: como é que é difícil sair de casa domingo à noite e vir para o culto, como é difícil levantar cedo de madrugada, 8h30 da manhã, para vir às 9 horas na escola dominical, né? Como é difícil orar, como é difícil meditar na palavra, né? Como é fácil muitas vezes entrar por um caminho diferente, gastar 2 horas na frente de um filme, de uma novela, mas parece que em 15 minutos de meditação da palavra de Deus parece que é um dia, né? Uma eternidade que não passa. Como é difícil. Então, para as pessoas, viver Cristo é difícil. Eu me lembro agora de quando eu estava preparando para batizar, eu devia ter uns 13 anos, por aí. E naquela época o costume era diferente, e o pastor preparava uma turma para batizar, depois levava diante do conselho, dos presbíteros da igreja, homens escolhidos da igreja, e eles iam avaliar. E o pastor perguntou para um rapaz já de maduro, já que nós estávamos juntos na sala, e falou assim: é difícil, você acha que a vida com Deus, viver Cristo, é difícil? Ele falou assim: é difícil para quem é mole. É difícil para quem é mole. Na verdade, o Senhor chama pessoas, e prepara pessoas, habilita pessoas, e eu vejo assim que Deus não escolhe pessoas e chama pessoas para viver cercado numa redoma, como um filho mimado. Mas Deus chama os filhos e lança os filhos no campo de guerra, no campo de batalha, e lá Ele adestra os filhos. Então aí surgem os valentes, né? É daí que saem os valentes de Deus. E eu espero que você seja um valente, uma valente do Senhor. Que nada dessas dificuldades venha te prender e venha te segurar. Então, viver Cristo não é difícil. Difícil é não viver Cristo. É viver longe do Senhor. E eu quero ler esse texto aqui que fala de um convite de Jesus. Eu coloquei um tema nesta palavra. Este tema está relacionado a jugo. E eu pus assim: trocando o jugo. Nós precisamos aprender a trocar o jugo. Eu gostaria que nós entendêssemos isto. Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, né? Algum comentarista diz que o jugo de Jesus é como a pluma de uma ave. Eu não concordo. Eu creio que o jugo de Jesus é um jugo.
Mas eu quero que você entenda nessa noite a diferença desse jugo, né? Então nós deparamos aqui com um convite. Na verdade, sempre Jesus lança um convite, Jesus lança uma oportunidade. Isto vem contrariar aquela concepção religiosa. É obrigado a fazer isso, não pode fazer aquilo, não, é proibido fazer aquilo. Não existe, para Deus não existe. O que existe isso são os conceitos humanos. Jesus diz: vinde a mim. Jesus faz um convite, e esse convite é feito para um grupo seleto, um grupo selecionado. Vinde a mim, vós que estáis, qual a característica? Cansados e oprimidos. Aí começa a entrar na questão que eu quero falar nesta noite. O que gera este cansaço? O que gera esta opressão? Este cansaço é gerado não só pelo pecado. O pecado gera o cansaço, e você vai entender depois por que isso. Mas muitas vezes pela religiosidade, pela concepção religiosa, que muitas vezes as pessoas fazem dela um jugo, uma imposição. É o que eu citei: não pode isso, não pode aquilo. Paulo diz: alguns julgam que não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, que aquilo que realmente contraria a vontade de Deus, aquilo que transgride a lei de Deus, isso que se torna pecado. E o pecado, ele gera um jugo, e o jugo aprisiona, e o jugo leva a mais condições. E é o que eu quero que você entenda nesta noite. Esse cansado e essa opressão é proveniente do pecado. Oprimir, acabrunhar, explorar, abusar. É isso que o pecado faz. Ele abusa do ser humano, ele explora o homem e faz o homem viver uma situação debilitada, destruída. E qual é a promessa que Jesus faz diante deste convite? E eu vos aliviarei. Jesus disse que não vai tirar a carga, mas vai aliviar a carga. É como você arrumar alguém para dividir a tua dificuldade, o teu problema, a tua situação. É comum nós ouvirmos isso: eu conversei com você, eu estou me sentindo mais aliviado. Por quê? O problema não resolveu, mas a transferência de peso gera realmente um alívio. E é isto o que Jesus coloca para nós. E qual é a condição que Jesus dá para isso? Ele diz duas coisas: tomai sobre vós o meu jugo. Você tem que tomar sobre você o meu jugo. Jesus está dizendo, e você precisa aprender de mim. Então é isso, Jesus veio para isso. Jesus veio para trocar de jugo. Para nós tomarmos o jugo de Jesus, vamos ter que deixar jugos na nossa vida. E com certeza o jugo de Jesus é bem melhor. É bem melhor, e você vai entender por que isso. O que seria esse jugo? O jugo de Jesus. O que seria isso? O que Jesus quis dizer com isso? O jugo, ele traz uma conotação de peso, de prisão. Mas o jugo mostra também uma outra situação, uma situação de alienação, uma situação de ligação, uma situação de unidade. Quando Jesus fala de jugo, quando se fala de jugo no Novo Testamento aqui, quando Jesus se refere a jugo, ele está se referindo àquele jugo que é colocado, ou era colocado no pescoço do boi para puxar o carro para dar terra. Vocês sabem disso? Como é que chama aquilo lá? Canga. É só que você digitar no Google canga, vai aparecer aqueles lencinhos que as mulheres usam na praia, tá? Não é essa canga. Canga é jugo. Põe para nós, só para você ter uma noçãozinha, o que é jugo. Se dá para enxergar aí? Vocês estão vendo aí na frente desse carro? Aí é um carro de boi, puxado por dois bois, certo? Essa frente parecendo uma cabeça é a canga. Aqueles quatro pauzinhos ali é o canzil que segura a cabeça do boi, e embaixo tem uma cordinha que amarra para o boi não tirar a cabeça. Então esse é o jugo que Jesus fala neste texto. Este é o jugo. Mostra outra figura, tá? Só a canga, aparece só a canga. Mostra para nós a segunda aí. Uma Juliana.
Esse é cano, certo? Esse é o jugo que você fala, que Jesus fala. Eu estou mostrando isso, irmãos, eu vou mostrar figuras, são figuras comparativas, figuras para exemplificar, para você entender, nada comparativo, tá? Porque ninguém é boi, ninguém é vaca, tá bom? E ninguém é jegue, tá? Nós somos o quê? Ovelha do seu pasto. Isso lembra você alguma coisa? João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Aí o salmista diz assim: nós somos ovelha do seu pasto. Há uma compatibilidade entre ovelha e cordeiro? Há ou não? Há. Ou é que nem cão e gato? Há uma compatibilidade. É isso que eu quero que você entenda, as compatibilidades. É isso realmente que Jesus quer mostrar para nós. O problema, irmão, não é a canga, não é o jugo. Porque se você coloca no teu pescoço, vamos usar de exemplo aqui, um jugo, quem está do outro lado para puxar com você? Essa é a questão. Essa é a questão. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Quando o homem vive distante de Deus, a Bíblia diz que ele traz a marca do pecado, ele traz a prisão do pecado, ele traz a escravidão do pecado, ele traz o jugo do pecado sobre si. Quem é o pai do pecado? Quem é o progenitor do pecado? Então, quem vive distante de Deus, e é isso, essa proposta que Jesus fala para trocar e pegar o jugo dele. Porque quem vive distante de Deus, vive no pecado, ele tem o jugo do pecado. Mas quem está puxando esse jugo junto com ele? Você consegue entender? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem que está puxando esse jugo junto com ele? E aí que entra a questão. É claro que quem puxa o jugo com quem vive no pecado é o inferno, é o diabo, é Satanás. E eu pergunto, qual é o caráter de Satanás? João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Qual é a intenção do diabo com a vida das pessoas? Matar, roubar e destruir. Eu pergunto para você, então ele puxa para frente ou ele puxa para trás? Puxa para trás. Agora você imagina alguém puxando para frente numa canga dessa e outro puxando para trás. O pescoço de alguém vai quebrar. Se não quebrar o canzinho, quebra o pescoço. Você consegue entender isso? O problema não é o jugo. O problema é quem está alienado nesse jugo, quem está atrelado nesse jugo. E a palavra de Deus diz que este é o jugo desigual. Por quê? Porque Deus não criou o homem para o pecado, Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para a vida, Deus não criou você para a destruição, Deus criou você para viver eternamente com Ele na glória. Quando Deus criou o homem, o plano, o projeto dele era esse. Mas o pecado veio e veio quebrar o plano e o projeto de Deus. João capítulo 3, versículo 17. Diz assim: porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo. É uma concepção totalmente errada que as pessoas têm. Quando ela olha para o crente e fala: ih, pronto. Por quê? Eu falo de cristão, irmão. Não estou falando de religioso, não. Porque religioso é chato. Religioso é chato. Nem o diabo tolera. Estou falando de cristão. Ele não fala nada. Mas a presença dele traz a glória de Deus. E a glória de Deus incomoda o mundo. Deus criou o homem não para condenar o mundo. Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas que no versículo 17 de João 3 diz: mas para que o mundo generaliza todos, fosse salvo por ele. O projeto de Deus é a salvação para o homem. E a libertação do homem é uma vida do homem ligado com Deus. Deus nunca tolerou esse jugo desigual. É por isso que Jesus fala assim: vamos troca o jugo, toma o meu jugo, porque o meu jugo você vai meter do teu lado. Eu vou estar puxando esse jugo junto com você. Mas quando o homem vive no pecado, ele tem o inimigo tentando matar a sua vida, tentando roubar aquilo que é dele. As coisas não avançam, as coisas não caminham, a tristeza, a amargura, a divisão, a separação. Aonde não há ação de Deus, a separação e a divisão está acontecendo.
Mas onde age o poder de Deus, há multiplicação, mas jamais divisão e separação. Pode ter certeza disso. Desde o início, Deus condenou o jugo desigual. Não sei se você já viu uma ordem de Deus para a nação de Israel. Deus é detalhista. Deus é detalhista. Lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, olha o que Deus diz assim, ó: com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. Muda outra figura para mim. Com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. Você já viu isso? Já viu isso alguma vez aí em desfile de carro de boi? Já viu isso? Não existe isso. Por quê? Porque é uma incompatibilidade. Por quê? Incompatibilidade de força, incompatibilidade de velocidade. Alguém vai sofrer aí. Deus abomina o jugo desigual. É por isso que Deus criou o homem para a glória. Por isso ele precisa trocar o jugo, para colocar Jesus do lado dele, para que a coisa possa caminhar para frente, possa avançar e não recuar. Se você abrir aí, você escreva aí, anote aí, leia em casa. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz, baseado neste texto de Deuteronômio, olha o que Paulo fala. Em Deuteronômio, Deus dá uma instrução ao povo que não podia pôr o jumento e o boi no mesmo jugo para arar a terra, para puxar o carro. Deus estava com dó do jumento? Deus estava querendo ensinar alguma coisa. Aí vem Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, 16, assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Eu pergunto, qual é a sociedade? Qual a ligação da justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Pode conviver luz com as trevas? Não pode. E que concórdia há entre Cristo e Belial, e entre Cristo e os demônios? Que ligação tem Cristo e os demônios? Não tem como. Ou que parte tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Que consenso tem este templo de Deus com a idolatria, com o paganismo? É isso que Paulo está dizendo, porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ora, se Deus abomina a minha ligação, a minha aliança com pessoas ímpias, pessoas que rejeitam Cristo, e tem muita gente ligada, aí não sabe por que as coisas não caminham, aí não sabe que as coisas não dão certo, né? Eu já vi pessoal falar assim, eu prefiro fazer negócio com ímpio do que com crente. Tem certo crente mesmo que tinha que pagar uma passagem direta para o inferno, que crente nunca foi, que crente o diabo é, né? Mas por que Paulo está dizendo isto? Ora, se Deus abomina a ligação do povo dele com os ímpios, será que Deus se agrada a ligação do povo dele com o pecado? Isso aqui é mandamento. Isso aqui não é opção, isso é mandamento. Se eu quero viver Cristo, eu tenho que observar os mandamentos. Azar meu se eu quiser trelar um jegue do meu lado. Azar meu. Quem vai sofrer sou eu. Porque eu vou contrariar a palavra de Deus. Você consegue entender isso no reino espiritual? Amém. Consegue? Amém. Consegue entender o que o pecado faz na vida do ser humano? Então muitas vezes esse é o motivo e o cansaço que Jesus citou neste texto. Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos. Por que gera opressão no meio do povo? Jugo desigual. Eu quero viver Cristo, mas estou atrelado com o pecado. E o comandante do pecado está no mesmo jugo meu. Como que eu vou viver Cristo? Como que eu vou avançar na minha vida se eu tento fazer uma força para ir para frente e ele puxa para trás? Já ouviu alguém falar assim? Para mim nada dá certo. Já ouviu alguém falar isso? Algum motivo tem. Algum motivo tem. Porque Deus não é Deus de perdedor. Deus não é Deus de fracassado.
A palavra de Deus diz, Deus quando fala a Israel, Deus fala assim: eu te constituí por cabeça e não por cauda. Por cabeça e não por cauda. Mas por que muitas vezes fica por cauda? Porque tem alguém arrastando para trás. E aí Jesus entra e mostra: esse é o motivo da angústia, esse é o motivo da aflição, esse é o motivo das coisas não se encaminharem, esse é o motivo das coisas não dar certo na nossa vida. Porque quem está atrelado comigo, quem está debaixo do meu jugo, o jugo que tem no meu pescoço é o jugo de quem? É o jugo do pecado ou é o jugo de Jesus? Não vai dar certo não, meu irmão. Ou você troca esse jugo, ou seu destino já está determinado. Pode ter certeza disso. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Mas você tem autoridade sobre isso. E você pode trocar. E Jesus diz assim: tome de mim o meu jugo. Tome de mim o meu jugo. E Jesus quer entrar nesse jugo. Jesus quer que você tenha este jugo dele. Porque Jesus não aceita incompatibilidade neste jugo. Não há como caminhar dessa forma. Aí você diria assim: mas como que eu posso ter Jesus do meu lado, sendo eu homem e sendo ele Deus? Aí que entra a ciência divina. Aí que entra a ciência divina. Por que você acha que Deus enviou Jesus ao mundo? Por que você acha que Deus enviou Jesus para deixar a sua glória? Paulo fala lá em Efésios, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que ele, sendo em forma de Deus, deixou o seu estado divino e fez o quê? Fez o quê? Fez carne, fez homem, fez ser humano. Para que isso? Por que isso? Fazer bonito? Não, para se identificar comigo e com você. Olha o que João, capítulo 1, versículo 12 a 14 diz. Anota aí para você ler em casa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo aqui é Cristo, é Jesus, é o Filho de Deus. O verbo aqui é o Filho de Deus. E o verbo fez-se carne, fez-se ser humano, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Veja bem, Deus enviou o seu Filho, o seu Filho se igualar a ser humano, igualar a nós, se identificar conosco, para que nós pudéssemos nos identificar com Ele. E Paulo diz: o qual agora nos chama de irmãos. E João diz: mas todos quantos receberam Deus o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus, amém? Concorda? Amém. E João diz, está dizendo que aqueles que recebem e creem se tornam filhos de Deus. O que o filho do João é do outro filho do João? Irmão. Compatibilidade. Então ele pode andar comigo no jugo. Então eu posso entrar debaixo do jugo de Jesus. Aí você vai dizer: não, o jugo de Jesus, ele diz que é leve, mas tem um pezinho. Ele tem, mas é muito mais leve do que aquele outro jugo do pecado, certo? Mas só que você tem Jesus do teu lado. Você tem Jesus do teu lado, e ele divide o jugo teu com ele e o dele com você, e você vai caminhar junto com ele. Porque quem entra no jugo, ele entra em unidade. Vira a outra página ali. Quem entra no jugo, aí, são duas vaquinhas, tá? Até idênticas, né? Parecidas, o chifrinho igual, tudo igual. Eu procurei identificá-lo o máximo possível, né? Para que você possa perceber que é isso que Jesus quer. E é isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando ele se entregou por mim, por você, ele estava se identificando comigo, para que eu pudesse me identificar com ele, para que eu pudesse receber o seu jugo, trocar o jugo do pecado meu pelo jugo de Jesus, para que eu pudesse caminhar junto com ele. Jugo é mais do que uma canga no pescoço. Jugo é uma unidade, jugo é uma ligação, jugo é única direção.
Jugo é a ação de Deus ao nosso favor, levando para a direção certa. O problema não é o jugo, o problema é quem está comigo no jugo. Essa é a questão que eu gostaria que você entendesse isso. É diferente do jugo que o pecado coloca sobre o homem. Eu trouxe uma figura meio exótica aí, mas só para você entender. Porque o jugo do pecado e a canga do pecado não é uma canga e um jugo de compartilhamento, mas é um jugo de opressão. Pode mudar. Você consegue entender isso aí? A carga está em cima de quem? Toda a carga está em cima de quem? Está em cima do boi? É isso que o pecado faz. O jugo de Jesus é um jugo de compartilhar. É de ligar unidade, né, e compartilhamento. O jugo do pecado é um jugo de opressão. É um jugo que escraviza, que subjuga, que ata pesos e ainda coloca uma cenourinha lá na frente para enganar. E o boi fica pensando, se eu correr eu alcanço. E a cenoura está junto com ele. Nunca alcança. O enganador, o mentiroso, aquele que diz para você que se você fizer aquilo que ele está sugerindo, vai dar certo. E muitas vezes as pessoas entram por isso e são enganados, são ludibriados. O que fazem? Fazem arrastar o pecado sobre os seus ombros e vão chorando e gemendo e chegam nessa condição que Jesus dá aqui: cansados e oprimidos. E às vezes a pessoa fala, estou cansado da vida, eu não aguento mais. É isso que o pecado oferece. E Jesus diz nesta noite, então você quer ficar livre? Venha a mim, que eu tenho uma saída para isso, eu tenho uma solução para isso. Eu vou te aliviar, porque esse jugo que era unicamente, exclusivamente teu, agora nós vamos dividir em uma canga, em um jugo de compartilhar, de estarmos ligados, atrelados. Aquilo que você passar, eu vou passar por você. É isso que a palavra de Deus diz: quando passares pelos vales, eu estarei contigo. Isaías diz: quando passar pelas chamas, pelo fogo, as chamas não arderá em ti, porque o Senhor está contigo. Esse é o jugo que Jesus oferece. Quando nós olhamos para a oferta de Jesus, nós não podemos olhar para uma condição de opressão, uma condição de sofrimento, mas uma condição de compartilhamento, de unidade e de alívio. Você entendeu? Amém? Quando caminhamos, aí sim, eu concordo com o comentarista, que o jugo de Jesus é como uma pluma de uma ave. Porque com ele, do meu lado, olha o que Davi diz: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço exércitos, com meu Deus eu atravesso desertos. Talvez você esteja atravessando um deserto hoje, talvez está pesado, está escaldante o sol, a areia está quente, está fadigante, mas se você estiver com Jesus, Ele vai te ajudar a atravessar esse deserto, e você vai chegar do outro lado em vitória. Amém. Esse é o jugo de Jesus. E Jesus diz: aprendei de mim. Aprenda. Porque ele diz assim: se você tomar o meu jugo sobre você, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Se existe uma coisa que mais perturba as pessoas, é a aflição de alma. Aflição de alma. As pessoas não estão nem cansadas fisicamente, né? Porque hoje até a lei trabalhista favorece para um descanso quase que eterno, né? Não estou falando mal dos trabalhadores, não. Há 40 anos atrás era diferente. O cara saía de casa quando o sol nascia, voltava para casa quando o sol se punha, né? De vez em quando a gente encontra alguém assim. Esses dias topamos com uma médica lá em Mineiros. Quando o sol, antes do sol nascer, ela estava lá no quarto. Eu, meu Deus, será que é a faxineira? Era a médica, né? Aí um dia a Gilmar falou assim: hoje ela não vem. Quando foi 8h30 da noite ela apareceu. Eu falei assim: você é a última visita.
Eu olhei e falei para a doutora, que vida que você leva, né? Na verdade, ela estava dando já 14 horas de trabalho. E hoje em dia isso é um absurdo. É um absurdo. Aqueles equipamentos que põem nesses carros, esses veículos, né, utilitários, né, de empresa, o tacógrafo, se você roda mais de 8 horas, ele começa a apitar e sai a mensagem assim: excedido o tempo de direção, excedido o tempo de direção, excedido o tempo de direção. As pessoas não estão cansadas fisicamente, as pessoas estão cansadas de alma. Existe uma pressão muito grande hoje. O tempo é curto e nem tem tempo para nada. O micro-ondas é muito lento, né? 30 segundos para aquecer uma xícara de leite é muito tempo. A vida está muito corrida e as pessoas vivem atribuladas de alma. E essa tribulação de alma tem afetado o espírito e tem afetado o físico. É por isso que existem muitas enfermidades por aí que estão tomando conta do físico humano. Porque o problema ele é mais profundo, ele não é apenas físico. E Jesus ele fala exatamente isso: encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? Ele diz: porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Na verdade, a pressão hoje é que gera essa aflição de alma. E essas pessoas muitas vezes estão aflitas e nem sabem por quê. Estão aflitas porque vão comprar algo. Estão aflitas porque vão ter que vender algo, né? Estão aflitas porque precisa fazer uma compra no mercado. Já viu alguém aflito porque tem que ir no mercado? Aí vai no mercado e fica aflito porque vê os preços. Então tudo gera aflição. Nós vivemos em um mundo que é um gerador de angústia, de aflição. E Jesus fala assim: troca esse jugo. Troca esse jugo. Alguns estão aflitos porque trabalham demais, outros estão aflitos porque a férias é longa. Tem pessoa que fica ansiosa quando entra de férias. Por quê? Porque muda a rotina. É comum isso. Mas por quê? Porque a alma já está febril. A alma já está enferma. E Jesus propõe isso: e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o jugo é suave. A religião é pesada. A religião gera um fardo pesado. Mas Jesus diz que o fardo dele é leve. Não é a religião judaica, aquela religião opressiva que os judeus, que os fariseus, os publicanos, eles pregavam, os sacerdotes pregavam, mas não viviam. E Jesus ensina: vivam o que eles pregam, mas não façam o que eles fazem. Porque nem eles viviam o que pregavam. Porque era pesado. E Jesus veio e troca isso. E Jesus convida para nós trocarmos este fardo com Ele. Eu quero terminar essa palavra. E Jesus se compatibilizou conosco. Como eu disse no início, Ele se fez o Cordeiro de Deus e nos transformou em ovelhas do seu pasto. Somos tudo do mesmo pasto. Nos identificamos com Ele, para vivermos debaixo do seu jugo, debaixo da sua unidade, da sua direção, da sua graça e da sua unção. Quem está puxando com você nesse jugo? Ou quem está em cima da sua cangalha? Que nem não é jugo mais, é cangalha, né? No Nordeste é aquela cangalha para carregar água e bagagem no jegue. O Senhor quer e veio para aliviar isso. Curva sua cabeça, feche seus olhos.